O imobiliário faz parte da vida de toda a gente em Portugal. Compramos casa, vendemos, arrendamos e investimos. E mesmo assim, muito pouca gente percebe como é que as coisas funcionam. Andam aos trambolhões a aprender com os próprios erros. Erros que custam milhares de euros. Hoje vou mostrar-vos aquilo que estamos a construir para tentar trazer um bocadinho mais de clareza a este mundo que parece sempre mais complicado do que devia. E aviso já, não é para todos. Se fazem parte do pequeno, mas muito ruidoso grupo de pessoas que acha que qualquer formação fora do ensino tradicional é automaticamente um esquema, este vídeo vai ser uma seca. Mas se têm interesse em perceber o que é a Academia do Imobiliário, por que razão decidimos criá-la, o que queremos resolver e, sobretudo, se compreendem que é possível e válido pagar para encurtar um percurso de aprendizagem, então acredito mesmo que vão gostar do que tenho para vos mostrar. Quando comecei a trabalhar em mediação imobiliária, com 18 anos, pensei genuinamente que ia entrar numa área super técnica, cheia de processos claros e formação estruturada. Achei que, pelo menos, iam garantir que eu sabia a diferença entre uma caderneta predial e uma certidão permanente antes de me deixarem falar com alguém. Não podia estar mais enganado. Muito rapidamente percebi que, mesmo entre profissionais, a literacia imobiliária é baixíssima. A maioria das agências forma os agentes para ligar a proprietários, angariar casas, marcar visitas, aplicar algumas técnicas de venda e, com sorte, perceber muito ao de leve como se determina o preço de um imóvel. Tudo o resto, como funciona o sistema bancário, como se desenrola uma transação do início ao fim, os riscos legais, fiscais e financeiros envolvidos, como é que uma casa é construída, o que faz dela uma boa oportunidade ou uma péssima decisão, zero. Literalmente nada. E isto estamos a falar dos profissionais. À medida que comecei a acompanhar pessoas nas suas compras e vendas, constatei que fora das agências a situação era ainda pior. A forma como a maioria das pessoas aprende imobiliário é no mínimo preocupante. Aprendem com pais que, apesar da melhor intenção do mundo, não sabem o suficiente, com amigos que repetem mitos que ouviram a algures, com bancários nas agências que frequentemente não têm imenso conhecimento ou com artigos na net que se copiam uns aos outros com informação desatualizada, incompleta ou simplesmente errada. Era o caos total. E o mais impressionante é que, hoje em dia, continua exatamente assim. Isto cria um ambiente onde as pessoas andam às cegas e as consequências são sempre as mesmas. Confusão total sobre a compra e venda, sobre o financiamento, fiscalidade, obras, legislação, análise e avaliação, no fundo, toda a mecânica que sustenta o imobiliário. E por causa disso, uma quantidade absurda de tempo e dinheiro desperdiçados em erros que podiam ser evitados com meia dúzia de bases bem explicadas. A pergunta que me fazia na altura, e que sinceramente continuo a fazer todos os dias, era: porquê é que ninguém nos ensina isto? Sim, existem pós-graduações de investimento imobiliário, de avaliação imobiliária, de direito imobiliário, há talvez até licenciaturas que se debrucem sobre uma maioria destes temas, mas porquê é que não existe? Por exemplo, um sítio onde o José de 27 anos que vai comprar a primeira casa pode descobrir exatamente o que precisa de fazer sem depender da boa vontade de terceiros? Ou porquê é que não existe uma estrutura clara para quem está a começar a investir e quer evitar aprender à custa das suas inevitáveis asneiras? Porquê é que não existe uma abordagem holística que una direito, construção, fiscalidade, financiamento, negociação, análise, tudo o que pode influenciar uma decisão no imobiliário? Foi isso que me levou inicialmente a querer criar conteúdo e partilhar aquilo que estava a aprender todos os dias, primeiro no TikTok e depois no YouTube. Só que deparei-me com dois problemas. O primeiro é simples. Eu queria fazer mais vídeos de imobiliário, mas não há tanto financiamento para produzir esse tipo de vídeos como no tema dos investimentos. E não podia só gravá-los para aquecer. Dedicar o meu tempo a estudar, condensar informação e partilhá-la significa não estar a usá-lo para outras atividades. E apesar de não parecer, é um trabalho a tempo inteiro. Por isso é compreensível que tenha de gerar dinheiro. O segundo problema é que a criação de conteúdo nas redes sociais, no final do dia, é um jogo de atenção, o que traz consigo limitações claras que nunca vão desaparecer. Os vídeos não são pensados para seguirem uma sequência, têm de ser interessantes para o maior número de pessoas possível. Não pode haver demasiada complexidade, porque se houver, muita gente desliga a meio e isso prejudica o desempenho do conteúdo. Não é possível atualizar constantemente o que já foi publicado. E sendo realistas, pouca gente vai ver um novo vídeo sobre o mesmo tema só porque houve pequenas mudanças. Que é exatamente o contrário do que se quer quando se fala de imobiliário, um setor que muda com políticas, com ciclos económicos, com leis, com condições bancárias, com tudo. Nós produzimos conteúdo de forma a proporcionar o máximo valor a quem o consome, mas com propósitos diferentes consoante a plataforma. No YouTube exploramos tópicos soltos de interesse geral, com a profundidade que 10 a 15 minutos permitem, de uma maneira simples para não assustar ninguém e apelar a um público alargado. No fundo, no YouTube despertamos interesse. O que sentimos que fazia falta era estrutura, detalhe, especialização, curadoria, acompanhamento e, claro, uma forma sustentável de monetizar a criação dos vídeos informativos de imobiliário, que para quem vê são gratuitos, mas que nos custam muito tempo e muito dinheiro a fazer. Modéstia à parte, acredito que o esforço que colocamos na pesquisa, na escrita, na gravação e na edição dos vídeos aqui do canal é evidente. E tudo isso tem um custo. Neste vazio, nasce a ideia de criar a Academia do Imobiliário. Algo que vem resolver estes dois problemas e tirar partido daquilo que considero ser a nossa maior habilidade e vantagem competitiva. Pegar em informação curada por especialistas que conhecemos e com quem trabalhamos de perto,
digeri-la, estruturá-la da melhor maneira possível e apresentá-la de uma forma esclarecedora que também entretenha e seja simples de aplicar. Com essa premissa em mente, começámos a construir. Antes de existir qualquer recurso pago, escrevi durante meses, em 2023, uma newsletter chamada O Mundo do Imobiliário, onde partilhei os fundamentos do jogo do imobiliário, um jogo de tabuleiro criado do zero para representar o processo de investimento de forma visual, prática e, acima de tudo, menos aborrecida. Depois pegámos nessa informação toda, aprofundámos ainda mais e transformámos-la numa série de 3 episódios, O Monopólio da Vida Real, que lançámos ao longo de 3 dias em dezembro de 2024. Foi através dessa série que apresentámos pela primeira vez os nossos recursos. O primeiro recurso que criámos foi o Programa de Investimento Imobiliário em Part-Time. Antes de avançarmos com vários especialistas, era preciso uma prova de conceito. Tínhamos de mostrar, a nós próprios até, que conseguíamos reunir, curar e estruturar conhecimento especializado, transformá-lo num percurso claro, útil e aplicável na vida real e vendê-lo. Só depois podíamos pegar no impacto desta experiência e dos seus resultados e falar com mais profissionais. Por isso fez sentido que o primeiro recurso da Academia fosse a compilação da minha experiência de 6 anos no imobiliário com um foco na vertente de investimento, resultando na criação de uma experiência prática e completa que guia passo a passo qualquer pessoa que tenha pelo menos 10.000 euros e um salário de 1.000 euros e queira gerar um rendimento complementar através do imobiliário com a menor alocação de tempo possível. Um programa sequencial, detalhado e com acompanhamento. Precisamente o que nunca encontrei em lado nenhum. Inclui 3 elementos principais: uma componente teórica com 10 módulos que cobrem todas as fases de um investimento, materiais complementares com ferramentas práticas, como calculadoras, checklists e comparadores, os mesmos que eu uso nos meus próprios investimentos, para facilitar a implementação, e suporte contínuo através da comunidade da Academia do Imobiliário e da Bolsa de Especialistas, que permite a partilha do percurso com pessoas na mesma sintonia e o esclarecimento de dúvidas críticas nos momentos-chave com profissionais. O objetivo é simples. No final, que qualquer participante tenha tudo o que precisa para começar a investir em imobiliário ou refinar a forma como já o faz. Sabíamos também que ia haver, e há, muitas pessoas que gostam de acompanhar o tema, mas que ainda estão longe de reunir as 3 ferramentas essenciais para sequer começar a pensar em investir: disponibilidade de tempo, conhecimento e recursos financeiros. Foi assim que surgiu o curso de base introdutórias ao investimento imobiliário, constituído por 3 módulos com vídeos gravados que ajudam a construir essas fundações necessárias. O domínio do tempo, que passa por saber estruturar os dias, equilibrar responsabilidades, definir objetivos e criar espaço para aprender e aplicar. O mundo do imobiliário, para entender o mercado na sua generalidade e recolher informação para decidir se é um caminho que vale a pena explorar. E as finanças em ordem, que traçam o caminho para uma organização financeira sólida que permita avançar sem comprometer a estabilidade. O objetivo é que, no final, qualquer participante tenha mais tempo e prioridades definidas, uma compreensão realista do que o investimento imobiliário implica e uma visão clara das próprias finanças, incluindo um plano para as melhorar caso seja necessário. Havia ainda assim uma necessidade muito clara: criar um ponto de partida verdadeiramente universal. Um recurso para quem quer simplesmente tomar melhores decisões no dia-a-dia, seja a comprar casa, vender, pedir um crédito de habitação ou apenas perceber como o processo funciona sem necessariamente querer investir. Algo que reunisse de forma simples tudo aquilo que eu gostava que qualquer familiar meu soubesse sobre imobiliário. Daí a criação do Kit Essencial de Imobiliário, composto por 5 e-mails e 5 PDFs enviados ao longo de 5 semanas que explicam de forma prática e organizada, com exemplos reais, os fundamentos que nos deviam ter sido ensinados na escola. Apresentam os elementos essenciais para compreender uma transação do início ao fim, como navegar pelo financiamento bancário para obter as melhores propostas e ganhar clareza sobre os primeiros passos do investimento imobiliário, seja para uso pessoal, profissional ou como preparação para passos seguintes. Podem explorar os recursos atualmente disponíveis com calma e perceber qual melhor se ajusta ao vosso perfil neste momento através do primeiro link na descrição ou indo diretamente a academiadoimobiliario.com. Lá conseguem ver tudo com ainda mais detalhe e se tiverem dúvidas, estamos disponíveis através dos contactos indicados. Agora, falta o resto, que é pessoalmente o que mais me entusiasma: o futuro. O que vem a seguir na Academia do Imobiliário é a continuação lógica de tudo aquilo que vos mostrei até agora. A visão é simples: criar um centro de formação imobiliária em língua portuguesa por excelência. Um ecossistema onde toda a gente, independentemente da idade, profissão ou experiência, pode aprender sobre a vertente do imobiliário que mais lhe interessa, seja por curiosidade, por necessidade pessoal ou para apoiar decisões familiares ou profissionais. A ambição é formar competências através de recursos que acompanham cada pessoa ao longo do seu caminho. Para isso, queremos desenvolver um repertório cada vez mais diversificado de recursos, com formatos distintos, que vá desde conteúdos introdutórios até programas completos de especialidade para quem quer aprofundar competência específica. A forma de o fazer é sempre a mesma: juntar especialistas de cada área e sintetizar o seu conhecimento em recursos claros, úteis e aplicáveis, aos quais se podem juntar materiais práticos,
acompanhamento ou qualquer outro elemento que faça sentido consoante o formato. A ideia é democratizar o acesso à melhor informação que existe sobre todas as vertentes ligadas ao imobiliário, direito, fiscalidade, construção, tudo o que normalmente está fechado em consultórios e transformá-la em algo acessível, organizado e fiável, para no final de contas aumentar a literacia imobiliária em Portugal, que é cada vez mais necessária. Esse é o propósito maior. E por tudo isto, quando me perguntam se criei um curso, a resposta é não. Criámos 3 e são muito mais do que isso. E esperamos vir a disponibilizar ainda mais no futuro. Estamos a criar o Centro de Formação de Imobiliário com conhecimento real, profissionais reais e impacto real. Uma alternativa ao caos com que nós próprios nos deparamos quando começamos. Um sítio onde quem quiser tem finalmente a oportunidade de aprender sobre imobiliário da forma certa. É isto que é a Academia do Imobiliário e estamos só no início.